Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 18 de julho de 2023, finalzinho de manhã, chuvoso, de terça-feira, resolvi compartilhar um pouco com vocês um tema que, em tese, parece ser comezinho ou simples, mas nos possibilitará fazer uma breve reflexão acerca dos contornos e alcance do atual modelo de nossa educação, razão pela qual escolhi como tema para compartilhar de forma humilde e sem nenhuma pretensão de esgotar a matéria e, pior ainda, fazer nenhum demérito daquele que por um viés político, filosófico, ideológico e jurídico, portanto, ao revés, pensa em sentido contrário, pois isso é democracia. Razão pela qual escolhi como título, abre aspas, Exame de ordem e concurso públicos busca, em sua essência, meritocracia ou reserva de mercado? À luz da Constituição e da nova lei do ensino médio. Eis a questão, como dizia o grande ex-dramaturgo e maior poeta britânico, a saber, William Shakespeare. Dito isto, convido os senhores e senhoras, para quem não conhece o propósito do presente canal, para em ato contínuo comunicar que o presente canal fora literalmente batizado como canal da cidadania, por 3D ou 3 dimensões, onde no primeiro formato, a saber D1, diariamente você poderá ter acesso e compartilhar comigo, de forma gratuita, as mais diversas aulas versando sobre direito constitucional, como será reverberado no dia de hoje, direito às obrigações, direito à dignidade da pessoa humana, em especial direito ao devido exercício da cidadania. E esta é a razão pela qual hoje irei prestar um serviço inerente ao exercício da cidadania, notadamente no que aduz o direito à educação, razão pela qual convido os senhores e senhoras, dando as boas-vindas para ambos ao presente canal da cidadania, no sentido de dizer que todo texto dissertativo, narrativo e, por que não dizer, literário em que precede no mínimo de antíntese ou introdução, tese ou fundamento e síntese ou a conclusão, razão pela qual dou início à primeira parte, a saber, a introdução, no sentido de lembrar que nos termos do artigo 205 da Constituição Federal de ISO de 1988, a cabeça do respectivo artigo em que pese diz: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Vejo, portanto, que o respectivo dispositivo referendo às inteiras, o clássico artigo 5º, inciso 13, da nossa Constituição Federal, que trata-se, portanto, de uma norma de eficácia contida, que fora literalmente também já objeto de deliberação pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em ISO de 2011, quando o Supremo Tribunal Federal, especificamente naquela sentada, por meio de 9 ministros que se faziam presente, por unanimidade dos mesmos, declarara constitucional o clássico exame de ordem, na ocasião em que apreciavam a constitucionalidade ou não dos contornos e alcance da Lei 8.906 de 94, que instituíra o clássico Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, na qual eu faço parte. E doravante vem exigindo de todo bacharel em Direito na República Federativa do Brasil que se submeta ao clássico exame de ordem em 2 fases para poder exercer de forma efetiva
o seu ministério de advogado na acepção jurídica do termo do artigo 133, que diz ser o advogado indispensável à administração da justiça. Ademais, quando compulsamos o clássico artigo 208, inciso 5, estamos a falar da meritocracia, como o respectivo inciso diz, o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, ou seja, o respectivo dispositivo do artigo 208, inciso 5 da Carta da República de 1988, em que pese, está literalmente nos remetendo para o clássico princípio da meritocracia, quando diz que o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, ou seja, referendando em todo também o princípio da cabeça do artigo 37, que fala da eficiência, dentre diversos outros princípios, como da impessoalidade, da publicidade, da moralidade. Avançando, observamos, em sede do clássico artigo 212 da mesma Constituição, que a União aplicará anualmente, no mínimo 18% de seus recursos na educação, e os estados, Distrito Federal e município, por via reflexo, no mínimo 25%. Veja aí que a União, no mínimo, deve investir no mínimo 18% de seu orçamento na educação, e os estados, sob aspecto constitucional, por via reflexo, no mínimo 25%, o estado, Distrito Federal e municípios. Existe aí, em tese, uma diferença entre esses percentuais, que é exatamente compensado pelas remessas da União para os estados, do Distrito Federal e os municípios. Mas o fato é que tanto a União como o Distrito Federal, os estados e os municípios não podem aplicar menos do que o previsto na Carta da República. E se esses recursos não forem, em tese, utilizados, deverão ser restituídos para o fundo do Tesouro Nacional. Haja visto esses recursos em que pese estarem literalmente intrínsecos e vinculados à promoção das políticas públicas inerentes à educação. Veio, portanto, a importância da educação para a Constituição de 1988. Outro dispositivo também que gostaria de compartilhar com os senhores e senhoras é o artigo 208, inciso 7º, que diz: atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Outro dispositivo muito importante, o acesso ao ensino, é o parágrafo 1º, obrigatório e gratuito, é direito subjetivo de todo cidadão. Isso aqui, o que é um direito subjetivo? É um direito quase que um direito, mais do que um direito líquido e certo. É um direito que você tem, por exemplo, em que pese assumir o concurso público que passou dentro do número de vagas. Isso é um direito subjetivo, é um direito que você tem subjetivo à saúde, é claro, obedecendo os contornos e alcances do marco do SUS, se encaixando naquela ordem cronológica da regulagem do SUS, que é peneirado saber se tem doença grave, ou se enquadra dentro dos eletivos. Se não se enquadra, tem que o médico comprovar se ele tem
depende da gravidade para eventualmente conseguir uma transferência para um hospital federal, se não conseguir, eventualmente ser transferido para um hospital até mesmo particular, a ser custeado pela União, Distrito Federal, Estado e municípios, como já falei, em sede da saúde pública e privada, o direito que você tem em sede da saúde pública e privada, independentemente de plano de saúde, eu tenho que pagar. Está postado em 2 vídeos, 1 e 2 aí no presente canal. Eu digo os direitos básicos que você tem, e quando você não consegue resolver seu problema no modelo 1 de saúde pública e não consegue também resolver no modelo 2, que é a saúde complementar, e não consegue também no 3, na suplementar, você tem uma quarta ratio, ou seja, uma quarta opção, que é exatamente contratar um advogado para tentar transferir o seu idoso, o seu ente querido, seu amigo, o seu parente e até mesmo um inimigo para um hospital que tem uma UTI, que tem uma especialidade que numa UPA geralmente não tem, e assim sucessivamente. Mas voltando para a questão da educação, outro fato que eu gostaria que os senhores aprendessem é exatamente quando diz o artigo 208, inciso parágrafo 1º, que diz: o acesso ao ensino obrigatório é gratuito, direito público e subjetivo, não obstante na prática, dado o direito em que pese somente se estender para educar ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, os cursos de graduação, os cursos de mestrado e doutorado, inclusive em que pesem, para além de universidades públicas, estaduais e federais, ofertar de forma gratuita, ainda concede a bolsa para o mestrado, para o mestrando e o doutorando. E a crítica construtiva que faço aqui é quando estamos a falar dos clássicos cursos de pós-graduação lato sensu, que em tese são cobrados pela Universidade Pública Federais e que já foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de dizer ser constitucional. Talvez seja porque grande parte dos ministros, se não demérito ao mesmo, a única coisa que o ministro e o juiz pode fazer é ministrar aula. Essa é a razão pela qual, em tese, os mesmos devem, na época, ter declarado constitucional dada a cobrança. Pois quando estamos a falar de cobrança de taxa de matrícula, etc., isso aí o próprio Supremo, ao revés, já declarou ser inconstitucional. Cobrança de taxas, notadamente taxa de matrículas. É o paradoxo do mérito, é o paradoxo do poder que não pode governar, como eu acabei de escrever no vídeo que já está postado aí. Mas o fato é que, em idos de 2017, o Congresso Nacional aprovou ou aprovara a clássica Lei 13.415 de 2017, alterando a Lei de Diretriz Básica da Educação. Sofreu uma vacatio legis, e para quem não sabe, vacatio legis, segundo a Lei de Introdução ao Código Civil, mudada agora para a Lei de Introdução ao Ordenamento ao Direito Brasileiro, e é o termo correto, a terminologia correta, que sempre critiquei, pois a lei antiga, o antigo formato e a denominação ou terminologia da antiga Lei de Introdução ao Código Civil, em que pese, ao revés, ela não introduziu o Código Civil em nenhum dispositivo, e sim gerava unidade a todo o ordenamento jurídico quando dizia ser permitido tudo aquilo que não for proibido. E para além disso, também gerava segurança jurídica no sentido de dizer que ninguém pode se eximir de cumprir a lei alegando desconhecê-la. Era exatamente isso que a antiga lei, no formato antigo, a saber, Lei de Introdução ao Código Civil, fazia. E aí mudaram a terminologia para Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. E aí eu tiro o chapéu. Era o que eu sempre defendia desde o primeiro semestre que pisei na Universidade de Direito.
Parece que era um presságio. Vejo, portanto, que a primeira crítica de caráter eminentemente construtivo que eu faço ao dispositivo do artigo 208, parágrafo 1º, que diz que é direito subjetivo o ensino gratuito, é exatamente em relação aos cursos de pós-graduação lato sensu que, pelo menos na minha época, cobravam. E, salvo o melhor juízo, o Supremo declarou constitucional, em contrapartida de quando se trata de taxas de cobrança de matrícula na universidade pública, ele, ao revés de ter declarado inconstitucional. Mas, afinal, o Supremo Tribunal Federal, como dizia a grande águia de Haia, a saber, Rui Barbosa, foi assim que ele fora literalmente batizado, Águia de Haia. Disse que o Supremo Tribunal Federal tem a faculdade de errar por último. Depois dele, recorrer ao Papa. Ainda bem que no canal do Dr. Sabino, que é conexo a esse, a gente tem uma terceira instância, que é o Tribunal de Cristo, para a gente poder recorrer ao Todo-Poderoso. Pois nele eu confio e nele você, em tese, deve confiar. Quando eu digo em tese, é porque se Deus não obrigar você a segui-lo, quem sou eu, dada essa minha miserável natureza humana, para fazer diverso? É isso. É simples assim. E viajando, por exemplo, em relação à última reforma de ISO de 2017, por meio da Lei 13.415 de 2017, que alterara a Lei de Diretriz Básica da Educação, e apenas para quem não sabe, todas as políticas de direito afirmativo, em que pese, elas são eminentemente temporárias. E não à toa a própria Lei de Diretriz Básica da Educação, outrora alterada pela Lei 13.415 de 2017, em que pese, prevê que a cada 10 anos deve ser revista ou revisada o plano de diretriz básica da educação. Não somente o plano básico de diretriz básica da educação, como todas as políticas de caráter eminentemente afirmativo, com base no direito, na isonomia material, que diz tratar os iguais desigualmente, na medida de sua desigualdade e no limite da lei. É isso, é com base nesse princípio da isonomia material que foram instituídos ou instituída os mais diversos direitos, políticas públicas de caráter eminentemente afirmativo, como cotas raciais, que permite 20% em concurso público e ingresso na universidade para negro, pardo, índio, e ao revés da razoabilidade e da razoabilidade da proporcionalidade, um deficiente visual, um deficiente físico, um deficiente cadeirante, até mesmo paraplégico, na contramão da razoabilidade e da proporcionalidade, em que pese somente é contemplado com ínfimos 5% de vaga em concurso público e ingresso na respectiva universidade, nos mais diversos modelos, notadamente o SISU, que é a Universidade para Todos, ou seja, para quem terminou o ensino fundamental em escola pública, dá direito a ingressar em escolas públicas técnicas de nível médio, como os IFRN da vida, e quem terminou ou terminaram o ensino fundamental, o ensino médio em escola pública, por via reflexo também, é reservado vagas em universidades estaduais e federais. E quem não consegue ser contemplado nesse modelo, tem o segundo modelo, que é o ProUni, que também é Universidade para Todos, no sentido de ofertar bolsas de 50% e até 100%, ou seja, bolsa de 50% para quem tem renda familiar de até 3 salários mínimos, e bolsa de até 100% para famílias cuja renda não ultrapassa um salário mínimo e meio. E quem não consegue ainda se encaixar nesse segundo formato de políticas públicas afirmativas, em que pese tem uma terceira opção, que é o FIES, que é a Universidade para Todos também, sendo que neste modelo estamos a falar de crédito universitário a ser
fornecido pelas mais diversas instituições de ensino, as mais diversas instituições financeiras, também obedecendo o limite de renda, ou seja, para quem tem renda até de um salário mínimo e meio familiar, pode conseguir financiar até 100% nas instituições financeiras, e quem tem renda familiar de até 3 salários mínimos, por via reflexa, pode conseguir no mínimo 50% de financiamento. E só começa a pagar no final do curso, com uma carência, salvo o melhor juízo, de 2 anos após a formatura. Tudo isso aí é com base nas políticas públicas oriundas do clássico princípio da isonomia material, que diz tratar os iguais desigualmente na medida de sua desigualdade e no limite da lei. Foram instituídas as clássicas políticas afirmativas, que por sua vez não são definitivas, elas são temporárias. Não à toa a própria lei de diretrizes básicas da educação, em que pese a cada 10 anos, segundo o próprio estatuto, marco temporal, diz que deve ser objeto de revisão, como for agora em início de 2017, por meio da Lei 13.415 de 2017, que alterou a Lei de Diretrizes Básicas da Educação no sentido de, em um primeiro momento, alterar a carga horária, que antes era de 800 horas anual, passou para 1.000 horas anual, ou seja, antes, para o ensino médio 3 vezes 8, 24, você tinha 2.400 horas no modelo antigo, antes de 2017, e no modelo atual, em vigor agora desde 2022, sofreu uma vacatio legis de 5 anos, que é exatamente esse lapso temporal entre a aprovação e a publicação da lei e a sua vigência. Vem tentando adequar, e não à toa teve esse lapso temporal de 5 anos, mas está andando em marcha lenta, dada a adaptação, pois tudo que é novo gera da mais certa resistência, mais jubiloso fascínio. Não há céu sem tempestade, e até as estrelas precisam da escuridão para brilharem e se enaltecerem entre si. É assim. E aí a lei 13.415 de 2017, que alterara a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, para além de ter ampliado a carga horária de 800 horas ano para 1.000, ou seja, multiplicando por 3, que é o tempo do ensino médio. Antes, no modelo anterior, 3 vezes 8, 24, 2.400 horas, e agora temos 3.000 horas. Sendo que dessas 3.000 horas, dessas 3.000 horas no modelo atual, 1.800 é do currículo comum. E 1.200 horas deve ser destinada ao que eles chamam de itinerários. E os especialistas em educação vêm se manifestando no Brasil inteiro, no sentido de dizer que a maior dificuldade é implementar esse itinerários de 1.200 horas, que é exatamente no sentido de para além de um aluno, por exemplo, entre 3.000 horas, ele tem 1.800 horas que deve pagar as disciplinas comuns. Não à toa eles criaram o BNCC. BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, ou seja, o objetivo da lei 13.415 de 2017 foi exatamente, para além de ampliar a carga horária de 2.400 para 800 horas, ou seja, de 800 horas anual para 1.000 e 3.000 nos 3 anos. Outro sim, por via reflexo, foi também unificar o currículo, que antes da reforma cada um aplicava o seu, cada estado da federação aplicava o seu, não existia unificação como existe hoje no Enem, que é uma prova só, não existia unificação como existe nos concursos nacionais, não existia unificação como existe nos concursos da OAB, de proficiência da OAB, classificação de ordem. E ela veio exatamente
como já existe hoje no modelo do Enem, que é uma prova para todos, igual para todos, como já existe na prova da unificada da OAB, que é uma prova para todos, tanto faz quem está no Nordeste, no interior mais longínquo do Nordeste, a capital de São Paulo, é uma prova só. E esta é a razão pela qual existem muitas reprovações de exame de ordem. Para além disso, para além das reprovações de exame de ordem, outro sim por via reflexo nos clássicos concursos públicos, dos mais diversos e nas mais diversas áreas. Exatamente por conta dessa disparidade, dessa dissonância de currículos nos mais longínquos ou nas mais longínquas cidades do norte, do sul, do leste e do oeste. Não obstante estarmos a falar em um único país, cuja sua população, em que pese, segundo o censo do IBGE, está em torno de 203 milhões de brasileiros. IBGE 2023, recentemente publicado. Veio, portanto, a importância dos direitos afirmativos e a razão pela qual todo direito afirmativo, em que pese, deve sofrer revisão a cada 10 anos. E aí a dificuldade, você já começa a entender por quê. Tantas pessoas têm dificuldade em passar em concurso público, em especial também no exame de ordem, que é unificado, é uma prova para quem estudou na USP, quem estudou na Unicamp, quem estudou no ITA, é a mesma prova para quem estudou na Faculdade de São Francisco, como o Marco Aurélio gostava de dizer, que havia estudado. Para quem estudou na escolinha mais comezinha, mais simples, sem nenhum demérito nenhuma delas, pois aqui e acolá a gente vê alguém se destacando nessas escolinhas de interior, e eu fico muito feliz quando vejo isso, provando que quem faz o aluno não é a escola em si, o verbo, a conjugação do verbo estudar, pesquisar e se estender. Conforme falei no vídeo aula de Rumo a Portugal, fazendo um paralelo do currículo, do modelo curricular acadêmico do curso de Direito no Brasil, pelas mais de 1.755 universidades que ofertam o curso de Direito no Brasil, em relação aos currículos ofertados pelas 15 universidades de Portugal, notadamente a de Coimbra. E não à toa, os alunos de Direito em Portugal são graduados com título de licenciatura, que em tese é inferior a um título de bacharel. Enquanto nós brasileiros, a universidade, nosso modelo segundo o MEC, somos agraciados e titulados com o título de bacharel em Direito. Razão pela qual, em tese, não assiste razão essa discriminação da Ordem de Portugal, a OAP, Ordem dos Advogados Portugueses, quando dizem que os diplomas e os cursos de Direito realizados do outro lado do Atlântico, ao revés, em tese, são inferiores aos realizados na República Federativa de Portugal. Vejo, portanto, que em tudo deve se aplicar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Não existe nenhuma espécie de direito eminentemente absoluto. Quando eu entrei na faculdade, diziam que o direito da propriedade era absoluto. Aí, até chegar no direito de vizinhança, aí veio mitigar ou relativizar, dizer, não, o direito de propriedade só é absoluto quando respeitar o direito de vizinhança. E hoje, se você respeitar o direito de vizinhança, que pese, você pode até ser expulso do seu próprio imóvel, do seu próprio apartamento, do seu próprio condomínio, ainda que você seja proprietário. Está previsto lá no Código Civil, 2002. Provando que não existe, em tese, nenhum direito rigidamente absoluto. Olha, dê-me uma vassoura ali, discretamente. Veio, portanto, que em tudo devemos aplicar a
razoabilidade e a proporcionalidade. A razoabilidade e a proporcionalidade. A fim de entendermos os contornos e alcance dos mais diversos institutos e modelos de ensino e de democracia. Mas, voltando para a temática, ou seja, a Lei 13.415 de 2017, que alterara a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, para além de ampliar a carga horária de 800 horas anual para 3.000 ao ano agora, antes era 2.400 horas, também fracionou essas 3.000 horas, sendo 1.800 horas para o currículo comum, e não à toa criaram o BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que é com o objetivo exatamente de criar uma espécie de currículo comum para todo o país, e isso é muito relevante. Isso vai facilitar, vai proporcionar que as pessoas consigam ir para um concurso público, ir para um exame de ordem e ter a mesma capacidade de fazer uma prova e ser aprovado no mesmo nível, no mesmo grau, pois estão tendo oportunidade de ter acesso ao mesmo currículo. Razão pela qual tiro o chapéu para a respectiva lei 13.415 de 2017, que alterar a Lei de Diretrizes Básicas, a antiga Lei de Diretrizes Básicas da Educação, neste ponto. Mas os modelos, os institutos que eles chamam de, que a própria Lei 13.415 de 2017 chama de itinerários, é o que vem gerando maior polêmica para os educadores, para os doutores da educação. Pois, segundo os contornos e alcances da própria lei, diz que essas 1.200 horas devem ser ofertadas, por exemplo, para áreas técnicas de escolha exclusiva dos alunos. Inclusive em que pese até mesmo pessoas, e aí é outra coisa interessante que tem na lei, na nova lei 13.415 de 2017, previsão para as pessoas se disporem até mesmo a ministrar aulas nas mais diversas áreas de suas habilidades. Por exemplo, eu sou um advogado, então eu tenho a habilidade de ensinar direito. Então eu posso me disponibilizar para ofertar aula a ser paga, claro, pelo Estado, município, União, dependendo de onde for. De acordo com esse modelo, áreas técnicas. Você é um técnico de informática, especialista em informática, é um filósofo. Aquela área em que o aluno vai escolher, dentro das 1.200 horas, serão contratados, profissionais dos mais diversos para poder atender esta demanda. Dito isto, e falado um pouco acerca dos contornos e alcances da previsão constitucional da educação em nosso país, passo para o plano de fundo ou de meta da presente temática para respondermos a pergunta que não quer calar-se, a saber: exame de ordem e concurso públicos buscam efetivamente meritocracia conforme o artigo 208, inciso 5 da Constituição Federal, ou, ao revés, em que pese, busca somente reserva de mercado, como muitos defendem por aí? Eis a questão. O que você acha? Como sempre, não posso deixar de deixar
ao meu ponto de vista, sem nenhum demérito, aqueles que pensam em sentido contrário, estão um pouco tentar esgotar a matéria. Mas digo que com base no novo modelo da Lei 13.415, que criou ou criara o BNCC, que é o Banco Nacional Comum Curricular, com o objetivo de unificar o currículo do ensino médio. Em um primeiro momento entendo que a educação, a aprovação do concurso no exame da OAB, em especial os mais diversos concursos, terão o condão de melhorar o número de aprovados, pois a partir do momento em que temos um currículo unificado, a tendência é que os números melhores em relação à aprovação e diminua o número de reprovação, não somente no exame de ordem, como nos clássicos concursos públicos, que por sua vez, em que pese, notadamente às vezes na área da magistratura, tem a oportunidade de lidar com esse concurso. Abre-se 12 vagas em um concurso para juiz federal, composto por 4 fases, e no final, pasmem-se, nem essas 12 vagas, não obstante terem mais de 10 mil inscritos, em que pese, são preenchidas. Passo de 12 vagas não consegue preencher 10 mil concorrendo. Existe um erro aí. Existe algo aí que não está correto. Como é que explica 10 milhões de bacharéis, por exemplo, 10 milhões de advogados, todos com a OAB, porque a maioria não consegue aprovação, não consegue preencher 12 vagas. Está aí a estatística, salvo engano, acho que o concurso 2009, 2012, no quinto, no TRF5. Tem algo errado. Algo errado na dialética. Eu, por exemplo, passei em todos os exames de ordem que fiz, mas meu nome só saiu no último. E ainda assim, depois que tive que entrar com recurso administrativo, fechei a prova por várias vezes e não era aprovado. Existe algo. Sem nenhum demérito daqueles que pensam em sentido contrário. Ato contínuo, referendando a tese daqueles que dizem que é reserva de mercado. Como explicar no concurso que tem apenas 12 vagas, mais de 10 mil inscritos, fantásticos advogados, fantásticos bacharéis de direito, muitos para pós-graduado, lato sensu, pós-graduado, estrito sensu, mestrado, doutorado, e não consegue, até muitos PhD e pós-PhD, e não consegue passar num concurso e preencher 12 vagas, não obstante ter mais de 10 mil inscritos. Existe algo errado. E isso referendo à tese daqueles que defendem a reserva de mercado. E é o que muitos também lá em Portugal, colegas advogados portugueses, em que pese também vem defendendo, que essa medida unilateral e supressora da OAP, Ordem dos Advogados de Portugal, em que pese ter de forma unilateral e por unanimidade de seus membros, com efeito ter suspenso o Tratado Internacional de Cooperação, que vinha permitindo que advogados brasileiros advogassem em Portugal, e por via reflexo advogados portugueses também trabalhasse aqui. Existe algo. E essa é a razão pela qual entendo como de grande valia a mudança da Lei de Diretrizes Básicas da Educação por meio da Lei 13.415 de 2017, que mudou quase que da água para o vinho o respectivo a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Mutatis mutantes. Ou seja, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Nas hipóteses em que existe meritocracia do aluno,
como ele sempre exercita o verbo estudar, pesquisar e se estender, o aluno só tira 10 na graduação, só tira 10 na pós-graduação lá do censo, só tira 10, 9, 10 no mestrado, no doutorado e não consegue passar no concurso público para preencher 12 vagas, mesmo tendo mais de 10 mil inscritos no Brasil inteiro. Existe algo de errado. Existe algo de errado numa dialética dessa. Não é possível que 10 mil brilhantes, eruditos, colegas advogados sejam tão incompetentes a ponto de não conseguir dar um nó numa coisa, numa prova dos mais diversos concursos públicos, porque as estatísticas saltam os olhos. Assim como o MEC, por meio da lei 13.415 de 2017, que alteraram a lei de diretriz base da educação, por simetria em que pese, apenas a título de proposição, por que não dizer de contribuição para o debate, entendo que esse modelo de concurso público, em especial o atual modelo do exame de ordem, se não demete aqueles que pensam em sentido contrário, em que pese, deve ser revisto, assim como foi revista a lei de diretrizes básicas da educação, exatamente para possibilitar garantia de vida e rigidez dos postulados do clássico princípio da isonomia formal e material que assenta em uma última síntese estreita tratar os iguais igualmente na medida de suas igualdades e na forma da lei. Pois não existe razão em um concurso público cujas vagas não ultrapassam a cifra de 12 e, ao revés, mais de 1.000 inscritos, brilhantes advogados, inclusive muitos atuam até no STJ Supremo e tribunais superiores, TST, TSE, trabalho, etc., e não conseguem preencher 12 vagas no concurso da magistratura, do Ministério Público Federal, porque o modelo é injusto, pois não pode haver equidade em aplicar uma prova, a mesma prova para um aluno que estudou no ITA, um aluno que estudou na Universidade da Faculdade de São Francisco, na Faculdade de São Francisco, na Faculdade da USP, Unicamp, para um mesmo estudante que estuda nos mais longínquos, insípidos modelos de educação dos municípios e dos estados das 27 federações. Razão pela qual finaliza o presente estudo temático no sentido de dizer: concurso público e o exame de ordem busca meritocracia ou simplesmente fazer reserva de mercado? Eis a questão para você pensar, à luz do princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, sobretudo à luz do que acabei de falar, conforme a Constituição, em seu artigo 205 e seguintes. Fico por aqui. Se gostar do presente vídeo, dê seu like, se inscreva no presente canal, compartilhe o presente vídeo com mais número de pessoas, para assim como vocês, os mesmos, também tenham aí uma oportunidade de ter acesso ao presente vídeo aula. Fique com Deus e até a próxima.